Então estamos aqui para servir a Cristo. Então Cristo é o supremo propósito de Deus. Só que aí veio o inimigo e atrapalhou o supremo propósito de Deus. Geralmente é assim que se entende, né? Aí ele foi lá, tentou Adão, tentou Eva, eles comeram do fruto, e aí o plano de Deus foi frustrado. E aí Deus vem e o quê? Traz a correção do problema. E aí traz o seu filho Jesus, que morre na cruz do Calvário, e então, através da sua redenção, que é o tema de amanhã, ele recupera e resgata aquilo que foi usurpado, e aí ele consegue, através do seu plano B, resolver o problema. E aí tem a edificação do novo homem, e aí finaliza a mensagem. Só que, na verdade, irmãos, hoje eu quero começar também pelo fim. Trazer primeiro algo que talvez seja de desconhecimento de muita gente. De que a queda do homem, na verdade, ela também faz parte do supremo propósito de Deus. Ela não foi algo meramente casual, que aconteceu porque Deus não esperava que isso acontecesse, e aí ele teve que reunir lá, Miguel, corre aqui, Espírito Santo, Filho, vamos fazer uma reunião aqui, ministerial, né, para ver o que está acontecendo, o homem caiu, e agora? O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa solução? Como que a gente vai resolver esse problema? E aí o filho diz, pai, me manda lá que eu dou conta, eu resgato, eu vou morrer na cruz, vou resgatar a criação. Isso não é verdade. Mas por que não é verdade? Porque é uma opinião do Marcos? É uma opinião do Bispo Alexandre? É uma opinião do Ministério de Volta à Palavra? Não, porque a Escritura diz isso. Talvez ela não diga com essas palavras, mas o livro, né, tema dessa conferência qual é? É o livro de Efésios. Então, eu queria que os irmãos abrissem lá no livro de Efésios, no capítulo 1. Depois a gente vai abordar bastante o capítulo 2, mas vamos iniciar pelo capítulo 1. A partir do verso 4, diz o seguinte. Então, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, qual a informação que a gente tem aqui, né, em Efésios 1, 4 e 5? Que antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu e nos predestinou para sermos feitura dele, para fazermos parte da construção deste novo homem. Então, se antes de que houvesse mundo, antes de que houvesse criação, antes de todas as coisas existirem, cada um de nós aqui já fazia parte do projeto, do propósito, desse amor eletivo de Deus para a formação do novo homem, a queda do homem não pode ser algo que aconteceu por acaso. E o que diz a Escritura também no livro de Apocalipse? Que o Cordeiro foi morto quando? Há 2000 anos atrás? Quando ele foi morto? Antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, antes que houvesse Lúcifer, antes que houvesse Adão, antes que houvesse todas as coisas criadas, o Cordeiro já havia sido morto. Então, essa ideia de que o Cordeiro de Deus ele veio para resolver um problema ocasionado porque Adão caiu, porque ele desobedeceu, e isso não fazia parte do projeto que Deus tinha colocado, né? É uma ideia equivocada. Então, isso fazia parte. É muito simples da gente verificar isso. Qual foi o tema de ontem? O supremo propósito de Deus. Qual é o supremo propósito de Deus? É Cristo. Vamos partir do princípio, da suposição de que Adão não tivesse caído. O que aconteceria? Não haveria necessidade do Cristo. Então, o supremo propósito de que todas as coisas deveriam convergir para esse Cristo, esse Jesus que veio encarnado e trouxe de volta para si esse reino usurpado, não aconteceria. Ou seja, o propósito de Deus se cumpriria em quem? Em Adão. Só que ontem, o bispo Alexandre colocou, muito bem colocado, o texto de Romanos 5,14, que diz o quê? Que Adão, ele prefigurava o Cristo que haveria de vir. Então, o propósito de Deus nunca foi Adão. Infelizmente, nos dias de hoje, a ótica do cristianismo continua sendo Adão, e não o Cristo enquanto novo homem. E isso a gente vai ver no último dia de conferência. A formação desse novo homem, a criação desse novo homem, que é esse propósito de Deus, tendo por cabeça Cristo Jesus.
Mas a ótica do cristianismo hoje continua sendo Adão. E a ótica qual é? De que o homem tem a centralidade de todas as coisas. Então hoje o homem é a centralidade do culto. Não, não é, Marcos. Não, você deve estar equivocado. É Deus, é Jesus. Eles cantam nos louvores e tudo mais. Na verdade eu digo que é um acessório, né? Eles dizem que é, mas na verdade não é. Na verdade todo mundo se reúne para quê? Para ouvir uma palavra que vá trazer conforto para a sua alma, que vai trazer uma palavra profética de esperança, de que a sua vida financeira vai mudar, de que a sua doença vai ser curada, de que você vai ser próspero, você vai ser rico. Claro que eu não estou falando da totalidade, mas infelizmente é a grande maioria. Então, assim, você vê que é toda uma bagagem teológica voltada para massagear o ego do ser humano, exaltando a pessoa do homem. E a gente vai ver na questão da origem da queda, que muitas vezes a gente, achando que está resolvendo o problema do pecado, na verdade você está alimentando a origem do pecado. E a gente vai ver isso pela Escritura. Então é algo muito complicado, e eu espero que hoje Deus possa falar aos nossos corações e trazer luz a todos nós sobre o que de fato consiste essa queda do homem. O que gerou essa queda? Onde esse pecado nasceu? Qual é a origem desse pecado? Para que a gente saia daqui sabendo qual é de fato o nosso inimigo espiritual. Então, não que Lúcifer não seja, Satanás, o diabo não seja nosso inimigo, mas existe um inimigo a ser vencido também. Um inimigo que precisa morrer. E esse inimigo é o nosso eu. É a nossa velha natureza. E a gente precisa conhecer o quê? Como que essa velha natureza, né, que hoje é velha, graças a Deus, mas como que ela apareceu? Como que ela surgiu? Como que ela chegou a toda a humanidade? E aí eu queria agora no capítulo 2 de Efésios, ler dos versículos 1 ao 3. Ele vos deu vida, e aqui ele já nos mostra que a igreja está já numa condição de vida. Mas eu quero abordar, como eu disse, do caminho de trás para frente, trazer a condição da humanidade como um todo. Então aqui ele vai dizer que ele nos deu vida, mas ele vai dizer que nós fomos vivificados e estávamos em uma condição. Que condição era essa? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, assim, de tudo que Paulo nos apresenta aqui, da nossa condição espiritual antes de Cristo, antes de termos esse encontro como o verbo vivo de Deus, passarmos pela experiência ali da redenção, de termos esse encontro, de crermos na obra redentora do Filho, essa era a condição de todos nós, de toda a humanidade. É o que Paulo também diz lá em Romanos, que todos pecaram e todos careciam, né, da glória de Deus. Essa era a condição humana. Só que existe uma palavra-chave aqui dentro dessa porção, né, desse texto que a gente leu, que eu quero destacar, que é o quê? Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o que é natureza? O que essa palavra quer dizer? Natureza. Natureza é algo que é natural. Tá bom, você não disse nada, né? Natureza é algo que é natural, você não disse nada. O que é algo natural? Diz respeito à natureza. É aquilo que existe por si só, sem a intervenção de ninguém. Sem intervenção humana, sem intervenção de nada. Então, por exemplo, você pega uma jabuticabeira. Qual que é a natureza dela? É dar o quê? Jabuticaba. Você não precisa colocar um adubo diferente, você não precisa colocar uma água diferente, você não precisa fazer nada de diferente para que ela dê jabuticaba. A natureza dela é dar jabuticaba. Não tem como fugir disso. Então, qual era a nossa natureza? A nossa natureza era de ser exatamente isso que ele coloca aqui. Então, primeiro, a condição era de estar morto. A humanidade
morta nos delitos e pecados. E aí como que nós andávamos? Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais todos nós andávamos outrora segundo o que? As inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui já começa a dar um pouco de luz naquilo que a gente quer abordar. Então, nós andávamos como? Por natureza, nós não nos esforçávamos para sermos perversos. Nós éramos, porque essa era a nossa natureza. A natureza o quê? Rebelde, desobediente, que não quer buscar a Deus. Uma natureza má, pecaminosa, inclinada para o pecado. Isso é algo natural. Ninguém se esforça para ser assim e nem é ensinado a ser assim. Eu costumo usar o exemplo de duas crianças, né? Isso é normal. Você pega dois bebês, não tem consciência de nada, do que é bom, do que é ruim. Aí tá os dois lá brincando, tem um carrinho só. Aí um tá brincando com o carrinho, o outro bebezinho vai lá e toma o carrinho do outro. Já roubou. Aí o outro fica bravo, já senta o tabefe no outro. A violência. É natureza. Está dentro do ser humano, desde criança. Ele já nasce com isso.